E aí, meus queridos do oitavo ano, se encontram todos muito bem e animados para mais uma aula de ciências? Vamos lá! No capítulo 14, nós vamos falar como o corpo muda durante a puberdade. Muito bem, vamos lá! Então, veja bem, quando nós falamos em puberdade, né? Ela se inicia lá por volta dos 12, 13 anos, onde ocorre uma grande mudança no corpo, que é a maturidade sexual. Essa maturidade sexual, ela é mais ou menos decorrente de uma transformação ou várias transformações que ocorrem dentro do corpo de cada um, né? Então, ele se trata do amadurecimento dos órgãos sexuais e, portanto, do começo de sua capacidade reprodutiva. E a partir desse momento, maturidade sexual é que pode se gerar filhos. Mas o que seria essa, no caso, maturidade, puberdade em si? Vejam bem, essa palavra puberdade, ela é uma palavra de origem latim, né? Pubis, penugem ou pelos. Essa palavra é adequada, pois é nessa fase da vida que surgem os pelos na região dos órgãos sexuais, nas axilas, né? Então, essa puberdade ela vai ser desencadeada por um aumento na produção de vários hormônios sexuais, né? E são esses hormônios sexuais que nós vamos falar agora. Por exemplo, nesse período, né, começa a ocorrer justamente lá no hipotálamo, que é lá localizado no cérebro, ele começa a produzir uma grande quantidade de secreção, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. O que é isso? Esse hormônio ele vai ser responsável por estimular a glândula hipófise e liberar o hormônio luteinizante, que no caso nas mulheres vai estimular a ovulação e nos homens estimula os testículos a produzirem testosterona, tá? E aí vai ocorrer também a produção do hormônio folículo estimulante. Bom, nas mulheres, esse hormônio folículo estimulante vai promover o que? O amadurecimento dos óvulos lá dentro dos ovários. E já nos homens, e vai estimular junto à testosterona a produção dos gametas, né? Os espermatozoides. Então, agora sim, nós vamos partir para as mudanças corporais, né? Então, o que acontece? Vocês observem que no caso lá, principalmente, né? Vamos lá, tá vendo aqui essa mãozinha, dedinho apontando? Então, o que acontece? Quais são as primeiras mudanças? Entrou na adolescência, começa a ocorrer um turbilhonamento de várias mudanças corporais, tanto nos meninos quanto nas meninas. Vamos lá, começando pelos meninos, né? A questão da voz, que ela já é bem marcante, né? Por quê? Ela se torna mais grave com o tempo, né? Conforme ele vai entrando na adolescência, passando. E aí, por que ocorre esse engrossamento da voz? Isso ocorre, gente, em razão do espessamento da cartilagem lá na laringe, que é lá onde o local onde se encontram o quê? As pregas vocais, certo? Então, e aí estão vendo essa protuberância lá daqui, ó, lá, olha só, chamamos de gogó, né? Ou, no caso, nós chamamos também de pomo de Adão. Estranha essa palavra, né? Então, essa é a parte mais visível, tá vendo? A gente tá até mostrando aí o dedinho. Por quê? É a ponta da cartilagem da glândula tireoide que se une à laringe. E aí fica essa parte bem protuberante, né? Dá para visível e em conjunto vai permitir o menino, alô, tudo bem? Como vai? Daquela voz assim, uau, sexy, as meninas, uau, quando entra, né, na adolescência, né, gente? Aí ocorre o quê? Aquele impulso sexual, que é aquela atração, normalmente, entre os sexos opostos, né? Normalmente. Então, aí chega aquele teu amigo assim, que você nunca deu bola, aí de repente chega perto de você e, oi, tudo bem? Aquela voz sexy, você acha, uau, que coisa linda, gente, o que está acontecendo? Mas é justamente no caso desse pomo de Adão aí. Bom, no caso aí, né, na forma corporal dos meninos, né, o que acontece? Obviamente, o desenvolvimento muscular neles é muito mais, né, como é que se diz, perceptível, né? Então,
E aí o que acontece? Os meninos principalmente vão ganhando maior massa muscular, que o desenvolvimento deles é muito mais rápido, né, da gente. Principalmente que os meninos acabam assim, menino não tem moleza, pega lá, me ajuda aqui o teu pai, né? Te chama para carregar o carrinho de mão cheio de terra, né? Ou jogar o lixo fora e tal. E aí os meninos acabam sendo utilizados para fazer mais atividades práticas, né, física do que as meninas, né? E aí acabam facilitando o desenvolvimento desses músculos. Lembrando que nós temos em cerca média assim mais de 600 músculos. Algumas publicações chegam a falar 650 músculos. Temos a mesma quantidade. O interessante é que, no caso, quando eles são excitados, né, carregando peso, aquela coisa toda e tal, você acaba desenvolvendo essa massa muscular. E aí aquele detalhe, né? O desenvolvimento dos músculos nas meninas, elas ficam com um corpo mais, no caso, pernas torneadas, o corpo vai ficando arredondado, né? Aquelas características, né? Bem femininas, a cintura fininha, né? O desenvolvimento e a produção, localização de certas gorduras entre as coxas, fazendo com que elas fiquem arredondadas no glúteo, fazendo com que o bumbum, né, gente, fique mais arrebitado, arredondado, a curvatura feminina, né? E a voz das meninas não é tão marcante como nos meninos. Então, agora olha o que um problema sério é a questão das acnes. O que acontece? Nessa fase da adolescência, no caso, o que acontece é justamente que ocorre digamos assim, um distúrbio, né, na produção de hormônios. Eles ficam descontrolados durante a adolescência. E esse descontrole também vai gerar também a questão do humor dos adolescentes, né? Tem dia que você acorda e que, caramba, não aconteceu nada demais. Mas você começa a cantarolar, começa a dançar, rebolar. E aí, né, de repente, caramba, estava tão feliz, em fração de segundos, o tempo mudou para você, fechou. Você não pode ouvir um não da sua mãe, que você sai batendo porta e com aquela cara, com aquele bico, dá vontade de pegar a tesoura e cortar, né? Aquela malcriação, aquela coisa toda. Ué, mas o que aconteceu? Você estava, minutos atrás, você estava sorridente, feliz da vida. Eu tô falando meninos e meninas, né? Aí, de repente, você fica mal-humorado. E aí, de repente, do nada, você, uau, parece que viu um passarinho colorido, né? Aquele... E de repente volta a ficar feliz. O que é isso? São os hormônios, tá? Que ficam oscilando durante a adolescência. E aí, obviamente, nessa oscilação desses hormônios, vai ocasionar também a questão justamente dessas mudanças, né? De humor, de comportamento, né? Vai ocasionar o detalhe da acne. Por quê? Acaba sendo estimulado, os hormônios descontrolados, acaba estimulando excessivamente as glândulas, né, sebáceas, que acabam entupindo os poros e ocasionando essa inflamação chamada espinhas, o terror de todo adolescente, né? E aí vocês sabem, né, gente? Vocês não devem espremer, tá? Mas tá horrível. Deixa que o próprio organismo ele vai absorver toda aquela inflamação, né? Aquele pus, ele vai absorver. Se você espremer, você vai deixar a sua pele marcada. Agora, nessa fase, com esse descontrole hormonal, você tem que cuidar-se sempre de dentro para fora. Por isso é importante beber muita água, com ou sem sede, tá, gente? Isso vai ajudar no controle da acne? Sim. Comer verduras, frutas, tá? Agora, uma coisa que eu observo, e quando eu pergunto a vocês, muitos levantam de manhã, nem todo mundo toma banho. Mas mesmo você não tomar banho, de repente tá muito frio, ou não deu, de repente acordou atrasado, gente, imprescindível, lavar o rosto com um sabonete, tá? Existem sabonetes específicos para acne, tá? Mas você pode lavar com qualquer sabonete comum. E aí você lava o rosto, por quê? Porque durante a noite ocorreu uma produção excessiva de sebo, gordura. E essa gordura que vai entupir e causar os poros e causar essa infecção. Se você começar a beber muita água
no caso, comer frutas, verduras, isso ajuda a limpar, sim. E lavar, ter o hábito de lavar o rosto várias vezes. Quanto mais você, de manhã é imprescindível, tá? Chegou da escola, não for tomar banho, vai lavar o rosto tem que ser lavado, tá? Sempre com sabonete. Agora, engraçado também é na produção, né, dos pelos. Não é à toa que a palavra puberdade, ela significa justamente o quê? Pubis, penugem, produção de penugem ou pelos, né? Então, essa produção desses pelos, eles vão justamente se formar nessa época aí, tá? Eles começam a crescer, sobretudo, né, lá nas axilas, na região pubiana, né? E aí, o que que acontece? O que é região pubiana, gente? Pubis, né? Lá pertinho lá dos órgãos sexuais, certo? Então, no início eles são fininhos, né? Aí depois vão ficando longos, endurecidos, encaracolados, enroladinhos, né? Então, e nos meninos, devido à testosterona, ocorre a produção desses pelos lá no rosto, né, gente? É chamada barba, bigodinho, né? Então, são características, tá? Lembrando que os pelos, gente, eles estão relacionados a um controle da temperatura, proteção da pele, mas não quer dizer, né, como nós já falamos em sala de aula, que é homem, eu sou macho, eu sou menino, eu sou macho com H maiúsculo, quer dizer que você vai levantar o braço e vai estar lá, né, pá, aquela floresta enorme, né, gente? Nada melhor do que nas axilas, que nós vamos falar sobre os odores daqui a pouco, e na região pubiana é o quê? É depilar, tá, gente? Os pelos você tem que depilar. Você tem que, não é depilar de retirar tudo, mas aparar, tá? Então, vamos falar isso mais daqui a pouco sobre, vamos ver se é esse próximo slide. Isso, a higiene pessoal na adolescência. Como nós estamos falando, né, no caso de pelo, falando sobre pelos e tal, o que que acontece? Começa a ocorrer também um descontrole, né? Falamos sobre as glândulas sebáceas que produzem uma grande quantidade de sebo, inclusive lá nos órgãos sexuais, porque esse sebo, essa gordura, ela tem uma função de proteção também, tá? Só que aí o que que acontece? Lá nas partes íntimas, lá nos órgãos sexuais, nas meninas, entre os pequenos e grandes lábios, ocorre uma produção desse sebo. E aí, como é úmido, é quente, pode ocasionar sim a produção de fungos e bactérias que se alimentam das células mortas, né? Assim também como lá nas axilas, tanto de meninos quanto de meninas. O que que acontece? Tem que lavar muito bem, tá, gente? Passar o sabonete, vamos lá. Meninas, né? As meninas já têm um hábito normalmente de usar biquíni, depilar, né, gente? Seja com gilete ou com a cera, a lateral da virilha para colocar o biquíni. Mas os pelos da região pubiana eles também têm que ser aparados. Porque o pelo aparado, gente, os meninos também, tá? Vamos lá, não é porque eu sou homem e lá embaixo vai tirar a cueca e pá, aquela floresta amazônica, né? Fala sério. Então, não é nada disso. Vocês vão aparar. Por quê? Há também das axilas, gente. Por quê, gente? Os pelos da região pubiana, os pelos das axilas, tô falando de meninos e meninas. Meninas já têm o hábito também de depilar totalmente, mas os meninos, alguns meninos fazem isso também. O que que acontece? Como essas regiões, axilas e região pubiana, ela é muito quente, úmida, a pele frágil, delicada, o que que acontece? Ocorre uma grande produção de fungos e bactérias. E nesse caso, vai ajudar a permitir aí justamente esses fungos e bactérias que acabam comendo, né, devorando ali as células mortas. E isso ocasiona uma fermentação que ocasiona um mau odor, tá? Então, gente, nada melhor do que os pelos bem aparados para permitir que o sabonete encoste totalmente na pele, tá? Tem que lavar. Agora, dos meninos também abaixa a parte do prepúcio, aquela pele também que recobre a cabeça do pênis e passe um sabonete ali, tá, meninos? Que ali também tem gordura, esse sebo, tá?
Então também tem fungos e bactérias, ocasiona mau odor. Tem que ter uma higiene muito legal, tá? Então, agora sim nós vamos falar sobre justamente o desenvolvimento, tá? O que acontece nesse desenvolvimento? Veja bem, é o crescimento. Gente, o ritmo, né, do desenvolvimento das meninas normalmente é de 5 a 7 centímetros por ano durante a infância, né, até chegar à primeira menstruação, que é o início da adolescência para as meninas. Já nos meninos, em geral, eles acabam crescendo mais rápido, se desenvolvem mais rápido, né? Podendo alcançar até 12 centímetros por ano, tá? Isso tudo está interligado ao hormônio do crescimento, como nós falamos lá anteriormente, né? Nasceu, tem que estar aquela relação observando o desenvolvimento no adolescente, se está um desenvolvimento da criança, até chegar ao adolescente, se está normal, porque o hormônio do crescimento, ele tem que estar uma dosagem normal. E aí, no caso, o que acontece? É muito famoso aquele chamado estirão de crescimento. O que é isso? É que durante a adolescência, né, marcado esse período em que se ganha até 20% da estatura final do corpo, né, durante o desenvolvimento da adolescência, né? Então, essa idade, ela se inicia normalmente por eventos, né, no caso do organismo. Agora, gente, lembrando, todas as características que ocorrem durante a adolescência, né, o desenvolvimento do corpo, a estatura, nas meninas, desenvolvimento das mamas, né, e tal, desenvolvimento dos órgãos sexuais, tanto masculino, feminino, nas meninas, os seios e tal. Gente, isso tudo, o crescimento. E o meu colega, eu sou mais velho que ele tem 12 anos, eu tenho 13, e ele já tem bigode e eu não. Calma, essas características chamadas características secundárias que só ocorrem na segunda fase da vida, que é a primeira infância, né? E a segunda adolescência. Isso aí vai variar justamente pelos fatores genéticos, tá? Então, o surgimento dos pelos, o bigodinho, a barba, surgimento dos pelos também no peito dos meninos, vai variar, gente, tá? O desenvolvimento da estatura, o desenvolvimento das mamas e tudo, de uma menina para outra. Gente, tudo isso aí são influenciados pelos fatores genéticos, então não se preocupem, tá? Tem uns que vão se desenvolver mais rápido, outros mais lento, mas com certeza, ao longo da adolescência, você vai se desenvolver, tá? De acordo com o biotipo da sua família, beleza? Então, por exemplo, no caso aí, né, dos meninos, a gente observa o desenvolvimento, né? No caso bem marcante do menino, os órgãos sexuais, olha o desenvolvimento dos músculos, tá? Os pelos, né? Então, todas essas estruturas aí, tá? E nas mulheres, né, também nas meninas, vê de menina, aí começa a surgir as mamas, os pelos pubianos. Olha a curvatura, gente, arredondada que eu falei das meninas, tá vendo? A cintura vai ficando mais fina, né, dando aquele formato, né, arredondado dos glúteos, das coxas, né, do quadril. Então, todas essas características são chamadas características secundárias. Bom, agora sim, aquela parte que vocês amam. Vamos fazer os exercícios, tá? E aí, como a tia Sheila falou, vocês vão lá no Eleva, que é uma forma lá na plataforma, que é uma forma de incentivá-los a utilizar a plataforma Eleva, que vocês já são maiorzinhos, né? Então, vão lá no tutorial e depois tentam fazer os exercícios, tá bom, gente? Beijo e até a nossa videoconferência. Aí a gente fala melhor, né? Explica, quero ver as dúvidas de vocês, hein? Beijo!